Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre ângulos opostos pelo vértice. Observem a figura. Depois da figura, vamos ler aqui a definição. Dois ângulos são opostos pelo vértice quando os lados de um deles são semirretas opostas aos lados do outro. Antes de analisarmos essa definição, vamos identificar aqui os pares de ângulos. AOB, AOB e COD. Observem que o vértice é o mesmo. Os outros ângulos são AOC e BOD. Identificamos aí dois pares de ângulos na figura. Ou seja, a figura ela tem 4 ângulos. A definição ela diz o seguinte, que dois ângulos são opostos pelo vértice quando os lados de um deles são semirretas opostas aos lados do outro. Então, vamos analisar as semirretas. Observem aqui a semirreta OA. Lembrando, pessoal, que semirretas são os lados do ângulo, né? OA e OD. O que é que elas são? Elas são opostas. As semirretas OB e OC também são semirretas opostas. Ok, pessoal? Então, olha só. Uma propriedade de ângulos opostos pelo vértice é que eles possuem mesma medida. Isso aqui é super importante. É uma propriedade que você precisa aprender para realizar vários cálculos nesse conteúdo. Então, eu posso afirmar por essa propriedade que AOB tem a mesma medida de COD e AOC tem a mesma medida de BOD. Por exemplo, digamos que o ângulo AOB tem a medida de 50 graus. Como COD é oposto a ele, por propriedade, ele também mede 50 graus. Partindo desses valores, nós ainda podemos identificar a medida de AOC e BOD. Ó, se AOC é oposto a BOD, eles têm a mesma medida. Então, se eu descobrir a medida desse ângulo, eu tenho também a medida desse ângulo aqui. Mas como? Observem aqui essa reta. Olha só, essas duas semirretas aqui, ó. Elas formam, né? Elas são opostas, então elas formam um ângulo raso. Nós vimos na aula passada, pessoal, que um ângulo raso é um ângulo de meia volta. Se é um ângulo de meia volta, a medida dele é 180 graus. Ora, se nós temos aqui um ângulo que já vale 50 graus, então, para descobrir a medida desse ângulo aqui, basta subtrairmos 180 menos 50, valor de 130 graus. Vou pegar aqui, escrever aqui o vértice novamente. Como BOD tem mesma medida de AOC, então BOD também mede 130 graus. Observem o seguinte, pessoal. Somando as quatro
medidas encontradas, nós chegamos à soma de 360 graus, ou seja, a volta completa.